Oi, pessoal. Hoje vamos trabalhar um conceito muito importante dentro da mecânica, que é o conceito de trabalho. É um pouco diferente do trabalho do nosso dia a dia. Entretanto, vamos pegar um exemplo de um halterofilista. O halterofilista, quando ergue o peso, ele está realizando uma força e está desperdiçando energia. Essa energia que ele gasta para elevar o peso durante um determinado intervalo de tempo chama trabalho. Então, o trabalho está associado à energia e, como tal, tem a unidade de energia, que é o joule. Agora, existe uma diferença entre o trabalho de uma força, que na realidade em física, quem realiza trabalho são as forças, e existe uma diferença fundamental entre o trabalho de uma força variável e de uma força constante. Então, vamos olhar aqui. Se a força é constante, o trabalho é dado por essa expressão. É um produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Nesse exemplo aqui, a força em relação à horizontal, onde está o vetor deslocamento, tem um ângulo θ em relação à direção do deslocamento e à direção horizontal. Esse produto escalar de dois vetores, matematicamente, é retratado por essa expressão. É o módulo da força, multiplicado pelo módulo do vetor deslocamento, multiplicado pelo cosseno de θ, que é o ângulo entre eles. Então, para você calcular o trabalho de uma força constante, não basta apenas você olhar se tem força e se tem deslocamento. Você precisa analisar o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. De uma maneira geral, as forças cujo ângulo com o vetor deslocamento são 90 graus, são perpendiculares, substituindo o ângulo de 90 graus aqui, cosseno de 90 graus matematicamente é zero. Então, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. Vamos ver um exemplo muito simples. O trabalho da força-peso. Um corpo está caindo sob a ação gravitacional, sob a ação do peso, a força gravitacional terrestre, e o deslocamento para baixo. Aplicando a expressão trabalho igual a força vezes deslocamento, cosseno do ângulo entre eles, a força que nós estamos analisando é o peso. O deslocamento que o corpo está realizando está associado a uma altura. E o cosseno do ângulo entre eles, repare que os vetores são paralelos de mesmo sentido, logo o ângulo entre eles é zero. Na matemática, o cosseno do ângulo zero vale 1. Assim, o trabalho do peso, da força-peso na descida, é igual a peso vezes altura. É um trabalho positivo e, como tal, dizemos que todo trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Quando o trabalho é negativo, é chamado de trabalho resistente. Alguns exemplos disso, por exemplo, a força de atrito, em alguns casos, trabalho resistente. A própria força-peso, quando você joga um objeto para o alto, a força-peso tem a direção e sentido para baixo e o deslocamento para cima, ângulo de 180 graus, um trabalho resistente. Agora, quando a força for variável, você de forma alguma poderá usar essa expressão. Essa expressão é apenas usada para forças constantes. E aí qual é a saída? Trabalharmos o gráfico força-deslocamento. Aqui nesse exemplo, eu estou mostrando uma força que está variando, e se você olhar, você tem as áreas correspondentes ao gráfico da força-deslocamento. E aí, uma propriedade muito importante desse gráfico é, todo gráfico força-deslocamento, a área determinada pelo gráfico é numericamente igual ao valor do trabalho. Isso você tem que olhar algebricamente. Por exemplo, essa área aqui, ela está num quadrante em que o resultado vai dar positivo. E essa área aqui vai estar num quadrante em que o resultado vai dar negativo. Claro que matematicamente não existe área negativa. Nós estamos pegando o valor numérico da área. Então, nesse exemplo aqui dessa força, eu teria que o trabalho da força F seria a soma das áreas, em que essa área aqui me daria um número positivo e essa área aqui me daria um número negativo, e aí a soma algébrica me daria o resultado final, que seria o trabalho dessa força que é variável. Ok? Então, relembrando, se a força é constante, você pode usar a expressão trabalho da força igual a força vezes deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. E se a força é variável, você usa o gráfico força-deslocamento. Então, um exemplo de aplicação de força variável é o trabalho da força elástica. Vamos lembrar? A força elástica é o produto da constante elástica, que é um K, pelo deslocamento sofrido pela mola. Novamente, uma função do primeiro grau, você tem aqui o gráfico é uma reta, para um deslocamento x, a força elástica é kx, e aí a propriedade é que a área é numericamente igual, o valor da área, ao trabalho da força elástica. Então, a área é a área do triângulo, base x, altura kx,
me dando então kx² sobre 2, que é a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. O trabalho pode ser positivo ou negativo. Ele será positivo toda vez que a mola estiver sendo liberada, voltando para sua posição inicial. E se a mola estiver sendo esticada ou comprimida, a força elástica é contra o deslocamento, retratando um trabalho resistente, portanto negativo. Bom, uma dica importante é quando se trata do trabalho da força-peso. Repare aqui no exemplo, eu tenho 3 corpos de mesma massa que estão submetidos à ação gravitacional através dos seus pesos. Repare que o peso 1 é o produto da massa do primeiro pela aceleração da gravidade, assim como o peso 2 e o peso 3. Como as massas são iguais, os pesos são iguais. Aplicando a expressão do trabalho, já que o peso é uma força constante, o trabalho do peso 1 é peso 1 vezes altura. O trabalho do 2, peso 2 vezes altura. E o trabalho do 3, peso 3 vezes altura. Como os pesos são iguais, os trabalhos serão iguais. Repare que não depende do caminho realizado pelos corpos. O primeiro corpo cai vertical, o segundo cai numa diagonal, numa rampa, e o terceiro cai como se fosse um tobogã. Claro que o tempo de queda deles não é o mesmo. Entretanto, o trabalho da força-peso é o mesmo, porque o trabalho da força-peso, no caso aqui na descida, depende do peso, que é igual para os 3, e depende da altura que eles estão em relação ao solo, que é a mesma. Ok? Bons estudos.